Audiobook O Consolador, obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Definição. Na reunião de 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, o amigo do plano espiritual lembrou aos seus componentes a discussão de temas doutrinários, por meio de perguntas nossas à entidade Emmanuel, a fim de ampliar-se a esfera dos nossos conhecimentos. Consultado sobre o assunto, o Espírito Emmanuel estabeleceu um programa de trabalhos a ser executado pelo nosso esforço, que foi iniciado pelas duas questões seguintes. Apresentando o Espiritismo, na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes: científico, filosófico, religioso. Qual desses aspectos é o maior? Podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. A fim de intensificar os nossos conhecimentos relativamente ao tríplice aspecto do Espiritismo, poderemos continuar com as nossas indagações? Podereis perguntar, sem que possamos nutrir a pretensão de vos responder com as soluções definitivas, embora cooperemos convosco da melhor vontade. Aliás, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais. Além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria, e as novas realidades do plano imortalista transcendem aos quadros do conhecimento contemporâneo, conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas, escapando, pois, às nossas possibilidades de exposição em face da ausência de comparações analógicas, único meio de impressão na tábua de valores restritos da mente humana. Além do mais, ainda nos encontramos num plano evolutivo, sem que possamos trazer ao vosso círculo de aprendizado as últimas equações, nesse ou naquele setor de investigação e de análise. É por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira. Considerada a nossa contribuição nesse conceito indispensável de relatividade, buscaremos concorrer com a nossa modesta parcela de experiência, sem nos determos no exame técnico das questões científicas ou no objeto das polêmicas da filosofia e das religiões, sobejamente movimentados nos bastidores da opinião, para considerarmos tão somente a luz espiritual que se irradia de todas as coisas e o ascendente místico de todas as atividades do espírito humano dentro de sua abençoada escola terrestre, sob a proteção misericordiosa de Deus. As questões apresentadas foram as mais diversas e numerosas. Todos os componentes do grupo, bem como outros amigos espíritas de diferentes pontos, cooperaram no acervo das perguntas, ora manifestando as suas necessidades de esclarecimento íntimo no estudo do Evangelho, ora interessados em assuntos novos que as respostas de Emmanuel suscitavam. Em seguida, o autor espiritual selecionou as questões, deu-lhes uma ordem,
catalogou-as em cada assunto particularizado, e eis aí o novo livro. Que as palavras sábias e consoladoras de Emmanuel proporcionem a todos os companheiros de doutrina o mesmo bem espiritual que nos fizeram. São os votos dos modestos trabalhadores do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 8 de março de 1940. Capítulo 1. Ciência. 1. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. 1.1 Ciências Fundamentais. 2. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. 1.1.1 Química. 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e, em todos os tempos, cooperaram com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes apreender a origem divina. 4. Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? A química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim
tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. Aliás, em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. 5. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações de espiritualidade? Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atrações moleculares, ainda não poderemos ver propriamente manifestações de espiritualidade, como princípio de inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida em suas demonstrações de energia potencial, na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos sob a bênção de luz da natureza divina. 6. Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. 7. Existe uma lei de progresso para a individuação química? Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que, no círculo industrial, a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo ciclo vital, na ascensão para o seu destino. 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? Na primeira, preponderam os ascendentes espirituais, em todas as organizações, ao passo que na segunda, todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nisso reside a grande diferença. É que, na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino em sua natureza profunda, e nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. 9. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Por meio da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individuações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas em obediência às leis que regem o universo. 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças? O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias, através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração dentro do infinito. 11.
Como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Abre aspas. Nada se cria, nada se perde. Fecha aspas. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para mais alto. 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? As expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, quando, nas manifestações iniciais da vida sobre a crosta do orbe. Remontando a essas origens profundas, podeis observar então o esforço dos espíritos sábios do plano invisível na manipulação dos valores da química biológica nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro, e entregando seu trabalho às leis da seleção natural, que, sob a égide de Jesus, prosseguiriam no aperfeiçoamento da obra terrestre através do tempo. 13. As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? E isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta vô-lo comprova. A algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da atmosfera recebeis a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. E como nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto, alimentar, e 500 gramas de carbono, alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e ao carbono, é pela sua obtenção que o homem luta afanosamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu. Abre aspas. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Fecha aspas. O problema básico da nutrição, nessa conta de química, é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. 14. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? É certo que todo organismo material se transformará um dia, revestindo novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui, para surgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos, aproximadamente. Já se disse, porém, que a vida é o eterno presente, e o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. 1.1.2 Física.
15. Existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? Essa verdade é incontestável, e o homem poderá examinar e estudar constantemente, auferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Porém, todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentes em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. 16. As novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Ramsay e Soddy, entre outros no campo da física, sobre os átomos e os elétrons, são passíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica? A ciência, propriamente humana, poderá estabelecer bases convencionais, mas não a base legítima, em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem o princípio nessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. 17. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. 18. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário? Basta essa incógnita para que o homem seja conduzido a ilações mais altas no domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a maioria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. 19. As noções de física, conhecidas pelos homens, são definições reais e definitivas? Os homens possuem, da matéria, a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne,
as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. 20. Como poderemos compreender o éter? Nos círculos científicos do planeta, muito se tem falado do éter, sem que possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade, nas convenções conhecidas. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas da sua mente. Por nossa vez, não poderemos proporcionar a vós outros uma noção mais avançada, em vista da ausência de termos de analogia. Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra, o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado de vida que se encontra em todo o cosmo, fluido essencial do universo que, em todas as direções, é o veículo do pensamento divino. 21. Pode a física oferecer-nos elementos para apreciar o plano divino da criação? Também aí podereis observar a profunda beleza das leis universais. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas e, em seguida, a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio, dentro da atração no corpo infinito do cosmo. O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, a matéria produz a força. A força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. 22. A substância é igual em todos os mundos? Como compreender a revelação dos espectroscópios? Reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer quer o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Contudo, o espectroscópio não vos poderá revelar todas as substâncias que se encontram nos outros mundos, e não podemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer, pelos seus detalhes modestos, a grandeza infinita na obra do Criador. 23. Existe uma lei de equilíbrio e uma lei de fluidos? As grandes leis gerais do equilíbrio têm a sua sede sagrada em Deus, fonte perene de toda a vida. E em falando da lei de fluidos, cada orbe a possui de conformidade com a sua organização planetária. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos, com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para os seres desencarnados, que já se redimiram dos labores mais grosseiros junto dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. 24. As leis da gravitação são análogas em todos os planetas?
As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas, mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos de relatividade, conceitos esses que, por sua vez, seguirão, igualmente, o curso progressivo do conhecimento. 25. O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visível e invisível? Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que no fenômeno das comunicações muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. 26. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo? E quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. 1.1.3 Biologia. 27. Como devemos compreender a natureza? A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. 28. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Sim, e em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como Verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal. 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar? E em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física, para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? No caso dos espíritos evolvidos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. 30. Há órgãos no corpo espiritual? Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira no mecanismo das heranças celulares, aos quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo.
31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligadas ao feto? Existem consequências verificáveis? Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material, que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie? Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar diretamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que, quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares, e ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. 35. A genética está submetida a leis puramente materiais? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. 36. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem, continuadamente, nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas,
Então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. 37. As combinações de genes, aconselhadas pela genética, podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações? Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualidade espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas do mendelismo? O mendelismo realizou experiências notáveis, porém, ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Faz-se mister considerar, igualmente, que em escala decrescente, nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações, pelo material simples e primitivo tomado para suas observações práticas, tais como os amplexos celulares de plantas e de animais, constituídos por expressões rudimentares. Em escala ascendente, contudo, onde a evolução psíquica apresenta suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. 39. Quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os homens e entre os animais? Não podemos olvidar que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado sob penosos resgates do pretérito delituoso. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia, encontram a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energias puras não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam. Operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante do carinho desvelado do Senhor, em todos os caminhos dos seus destinos. 40. A fecundidade e a esterilidade são provas? No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova
para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. 41. A ideia de evolução, que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do espiritismo? Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do espiritismo, no abraço final com a verdade suprema.